E você era muito novo quando você entrou no MST, né? 11 anos. Quando que você percebeu, se você tem uma lembrança de quando que você percebeu que, na verdade, se tratava de uma doutrinação? Você tem essa lembrança? Olha só, eu fui uma criança, Monique, muito precoce. Aos 8 anos de idade, eu já tive um encontro com Cristo nessa igreja Assembleia de Deus que nos amparava socialmente com cesta básica. Então eu começo a receber ali, devido àquela ausência de paternidade por parte do meu pai, que naquele tempo era alcoólatra, tinha muito problema com bebida, desempregado, em depressão. Então eu sofria muito com essa questão. Então os obreiros ali da igreja acabaram exercendo essa paternidade. A minha família era muito acolhida, de forma muito amorosa, também com muito cuidado pela igreja. E eu começo a participar das escolas dominicais, começo a receber a doutrina cristã. Então eu fui instruído na fé cristã, apesar da pouca idade, eu era muito precoce e já refletia sobre as coisas maiores da vida. Então eu aceito Cristo como meu salvador, eu aceito, né, o evangelho, eu quero me tornar um pregador do evangelho, um pastor. Então eu tive contato com valores, né, com princípios que começaram a reger a minha vida. Isso com 8, 9, 10 anos de idade e até 11 anos de idade. Com 11 anos eu entro num acampamento, no Movimento Sem Terra, e eu me deparo com um movimento que apresenta para mim o marxismo mascarado de cristianismo. Afinal, o Movimento Sem Terra, a gente pode falar disso, ele tem origem na teologia da libertação. Se a gente puxar um pouco mais, o Movimento Sem Terra ele tem origem na infiltração comunista soviética, ali na Guerra Fria, no Vaticano, formando padres comunistas infiltrados e influenciando o Concílio Vaticano II, que foi talvez o concílio mais importante da história do século XX, e que influencia até hoje. Então, esses falsos padres que criaram uma falsa teologia chamada Teologia da Libertação se infiltraram no Vaticano e depois, a partir dessa teologia, criaram, por exemplo, a CNBB, que é fruto da Teologia da Libertação, a Comissão Pastoral da Terra, que era uma comissão que tinha a face católica da Teologia da Libertação, lembrando para os nossos amigos católicos, é um falso catolicismo, mas tinha essa face católica, mas que o João Pedro Stedley, fundador do MST, usa para criar um movimento marxista. Então eles se apropriam das cantigas, se apropriam dos símbolos. O primeiro acampamento do Movimento Sem Terra no Brasil, em 1979, tinha uma cruz cravada no chão, tinha o padre fazendo a missa, para que a sociedade abraçasse esse movimento, né? Lembrando que está ruindo o período militar, as pessoas já não querem mais aquele ranço do militarismo, e elas começam a abraçar um movimento que se apresenta com a face católica, e que depois vai substituindo os símbolos católicos, tira a cruz, coloca a bandeira do movimento, tira as cantigas católicas, coloca o hino do movimento, né? Quase não, em tom religioso mesmo, e você começa a ver esse movimento católico se tornar uma própria seita religiosa, que é talvez a primeira denúncia feita do Movimento Sem Terra como uma seita religiosa no livro A Face Oculta do MST. Então esse movimento, ele se apresenta para mim como um movimento cristão. Então, muito logo que cheguei, eu assimilo a doutrina marxista como sendo a doutrina cristã. Eu sou uma criança, pré-adolescente, completamente aquém aos conceitos maiores da vida, sem estudo, sem capacidade intelectual para discernir essa teologia. Então, estar num acampamento do MST, para mim, era a mesma coisa que fazer parte do evangelho, fazer parte da igreja. Afinal, eles apresentavam para mim que Che Guevara estava em pé de igualdade com Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo foi o primeiro comunista, segundo o Movimento Sem Terra. Todo o panteão de deuses do Movimento Sem Terra era apresentado para nós como grandes heróis, como homens de inspiração. Tanto Carlos Marighella, que foi um terrorista conhecido na história do Brasil, escreveu o mini manual do guerrilheiro urbano, ensinando a assaltar banco, matar policial e tantos outros crimes. Você tem Fidel Castro, Che Guevara, Mao Tse Tung, você tem Joseph Stalin, Lenin, todas essas personalidades eram para nós, tal como Moisés, como Davi, como o próprio Jesus. Então, uma criança de 11 anos como eu, que já tinha
essa espontaneidade. Eu sempre fui uma criança muito criativa. Assim que cheguei ao acampamento, já fui cooptado para a cultura e comecei a desenvolver esse talento artístico dentro do movimento, produzindo canções para o movimento, poemas para o movimento, participando das oficinas de teatro e recebendo uma gama de doutrinação tamanha, uma alienação do sentido de tal forma que com 11 anos de idade eu já participei de uma manifestação com um facão na mão, disposto a matar um policial para defender o meu acampamento, porque afinal as crianças eram colocadas na frente da manifestação como escudo humano. Crianças e mulheres à frente, né? Eles usavam disso para qualquer tipo de retaliação que a polícia pudesse dar, quando a polícia vai ali no acampamento, por exemplo, com mandado de prisão para um bandido que havia se escondido dentro do acampamento. Então, eles soltavam fogos de artifício. Eles instruíam crianças a atacar policiais? É isso? Na verdade, eles inspiravam crianças a serem soldados da Revolução Socialista. Então, nunca é explícito. Olha, vocês vão ficar aqui, quando o policial mandar, vocês vão fazer isso. Não é explícito. Mas é o seguinte, quem é o teu herói? Che Guevara, um psicopata assassino que fuzilava opositores. Quem é o teu herói? Fidel Castro, outro psicopata que matou milhões, totalmente uma vida totalmente controversa, uma ideologia completamente assassina. Che Guevara matava gays, né? Che Guevara era um homem completamente violento, né? Que usou um prédio chamado La Cabana, para executar opositores a sangue frio. Ele mesmo julgava, poucos minutos saía a sentença e ele executava. Então, esses eram os nossos heróis. Então, imagina isso no imaginário de uma criança, de um adolescente, que quer fazer parte de algo maior. Estava de forma muito implícita e também explícita, que nós éramos soldados e que se eles mandassem nós fazermos algo, né, nós teríamos que fazer. Todo acampado, todo interno do acampamento do Movimento Sem Terra, quando um fogos de artifício é soltado nas guaritas que fazem segurança dos acampamentos, quando o fogos de artifício é acionado, tal qual o sistema do crime organizado nas favelas, você é obrigado, é uma lei pétrea do acampamento, você é obrigado a, onde quer que você esteja e o que quer que você esteja fazendo, pegar uma arma, que seja de fogo, seja um facão, uma foice, um pedaço de pedra, um pedaço de pau, e ir para aquela guarita fazer a defesa do acampamento. Então era isso que eu estava fazendo naquela manifestação quando o fogos foi acionado. Eu peguei um facão, eu estava buscando lenha para minha mãe cozinhar, afinal, morávamos em um barraco de lona, fogão a lenha, água era poço ou açude. E quando eu ouvi o fogos, eu me lembrei da regra e eu peguei o meu facão que estava na mão e fui para a frente da manifestação. E eu me lembro do policial com arma em punho, né? Ali também cumprindo o seu dever, com mandado de busca, o mandado de prisão para um bandido que estava escondido dentro do acampamento. E a única coisa que passava na minha mente eu olhava para o militante e dizia, se ele ordenar, eu vou para a guerra, eu vou matar esse policial. 11 anos de idade. É uma experiência que eu tentei descrever isso no livro, mas é algo, sim, que eu olho para trás e eu fico impressionado com a capacidade que o Movimento Sem Terra tem de doutrinar pessoas para cometer crimes. E aí, só para complementar essa fala e para você ver algo dessa magnitude acontecendo na prática, o nome do nosso acampamento em Campo Grande era Osiel Alves Pereira. Quem foi Osiel Alves Pereira? O Movimento Sem Terra usa Osiel Alves Pereira até hoje, subindo no caixão desse jovem, desse adolescente, para fazer palanque político. Quando, na verdade, Osiel foi um jovem que entrou no Movimento Sem Terra com 15 anos de idade e que, com 17, entregou a sua vida num confronto com a polícia em Eldorado dos Carajás, em 17 de abril de 1996, que hoje é conhecido pelo Movimento Sem Terra como o Massacre de Eldorado dos Carajás. Osiel entrou com 15 anos e teve os seus sentidos, a sua mente tão tomada pelo marxismo que ele, assim como eu naquela época, dizia que era um soldado da Revolução. E mesmo a polícia armada de fuzil foi ali tirar aquelas pessoas de uma terra invadida, acabou sendo executado no confronto, né? Acabou perdendo a sua vida no confronto da polícia com o Movimento Sem Terra, e que hoje é tratado como herói, como mártir do movimento, quando na verdade não passa de um adolescente que foi vítima desse movimento, que esse movimento sim é assassino e terrorista e tem feito mal para o nosso país.